Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar numa questão que, cedo ou tarde, todo mundo enfrenta. O que acontece quando a vida, de repente, sai dos trilhos? Como é que se navega por aquelas reviravoltas gigantes que simplesmente pulverizam nossos planos e forçam a gente a começar do zero? Essa é a grande pergunta, né? A gente passa por isso em algum momento. Pode ser uma doença, a perda de um emprego, uma mudança radical num relacionamento. E, de repente, aquele mapa que a gente usava para se guiar pela vida já não vale mais nada. E aí? O que fazer? Bom, vamos entrar de cabeça nisso. Para entender como reconstruir, primeiro a gente precisa dar um nome para essa experiência, que é tão universal de sentir o chão sumir debaixo dos nossos pés. E o nome para isso é ruptura biográfica. Olha, esse é um termo que vem da sociologia, mas ele descreve com uma precisão incrível aquele momento de choque em que a história da nossa vida é interrompida. Não é só uma mudança, sabe? É uma fratura real na narrativa que a gente contava para nós mesmos sobre quem a gente era e para onde estávamos indo. E essa fratura causa impactos bem profundos. A pesquisa mostra que ela atinge principalmente 4 áreas. Primeiro, a quebra de identidade, aquele sentimento de eu não sou mais a mesma pessoa. Depois, as mudanças sociais, relacionamentos se perdem, mudam, ficam tensos. Aí vem a pressão sobre os recursos, de tempo a dinheiro, tudo precisa ser reorganizado do zero. E claro, no caso de uma doença, pode vir aquela sensação de que o próprio corpo traiu a gente. E o mais interessante é que essa ruptura nem sempre começa com a gente. É só ver o caso da Ana, que participou de um estudo sobre portadoras de um gene de câncer. A grande ruptura para ela não foi o próprio diagnóstico, mas sim a doença da mãe dela. Isso mostra como essa desestabilização pode ser um processo que vai se acumulando, que afeta famílias inteiras e, de certa forma, nos prepara ou nos desgasta para os nossos próprios desafios. Então, diante de um abalo desses tão profundo, onde é que se encontra alguma firmeza? Isso nos leva direto para o ponto central de toda essa análise, a descoberta de onde está o nosso verdadeiro poder. A resposta para isso pode vir de uma filosofia bem antiga. Os estoicos, lá atrás, mais de 2000 anos atrás, já falavam: a gente não controla o que acontece com a gente, mas a gente controla como a gente responde ao que acontece. E essa simples mudança de foco, nossa, é a virada de chave. É o momento em que se para de ser uma vítima das circunstâncias para se tornar um agente da própria vida. Agora, o que é genial nesse slide é a clareza dessa ideia, a tal dicotomia do controle. De um lado está tudo aquilo que causa ansiedade, mas sobre o que a gente tem controle zero. Eventos externos, o que as outras pessoas fazem, e sim, no fundo, até nossa saúde e riqueza. Mas aí, do outro lado, na coluna da direita, está o nosso verdadeiro campo de poder. Nossos julgamentos, nossas atitudes e, o mais importante, nossas decisões. É aqui, e só aqui, que os estoicos dizem pra gente focar toda a nossa energia. O imperador romano e filósofo estoico Marco Aurélio resumiu isso de um jeito brilhante. A força não vem de tentar mudar o que é incontrolável, mas sim de dominar o que é controlável, a nossa própria mente. É um lembrete muito poderoso de onde está a nossa verdadeira soberania. Certo, se a chave é controlar a nossa resposta, como é que a gente pode deixar essa resposta mais forte, mais resiliente? Bom, agora é hora de construir o que os estoicos chamavam de uma cidadela interior. A ideia da cidadela interior é muito poderosa. Pensa numa fortaleza mental, um núcleo que é tão sólido, tão inabalável, que os eventos externos não conseguem atravessar. A gente não nasce com isso, não. Isso é algo que se constrói, tijolo por tijolo, com prática e preparação. E o primeiro tijolo dessa fortaleza são as âncoras de identidade. Imagina elas como seus valores mais fundamentais, aqueles que são inegociáveis. Tipo, honestidade, compaixão, coragem. Quando o mundo lá fora está um caos, são essas âncoras que mantêm o nosso barco firme. Elas são a bússola interna que nos diz quem nós somos, não importa o que esteja acontecendo. A psicologia positiva moderna chama essas âncoras de forças de caráter. E elas funcionam como verdadeiros estabilizadores psicológicos no meio da tempestade. A coragem é o que nos faz agir mesmo com aquele medo que paralisa. A perseverança, essa nos mantém andando quando tudo no nosso corpo grita para a gente desistir. A esperança é o que nos faz olhar para o futuro, para as possibilidades, mesmo quando o presente parece sombrio. A autorregulação é a capacidade de responder com clareza, em vez de só reagir no impulso do caos. E a bondade, que nos conecta com os outros, nossa maior fonte de força e apoio. A segunda ferramenta é a dificuldade voluntária. E este slide mostra uma diferença fundamental. De um lado tem fazer coisas difíceis, tipo um treino pesado na academia, que busca o crescimento, aumentar a nossa capacidade.
Do outro lado, tem infligir dificuldades, como tomar um banho frio, que busca resiliência. O objetivo não é ser capaz de fazer mais, e sim ser capaz de suportar mais quando as coisas ficarem difíceis de verdade. E olha, isso não é nenhuma ideia nova, não. Os próprios estoicos praticavam isso. Marco Aurélio dormia no chão, Sêneca passava dias comendo só o básico, Catão andava por aí com roupas bem simples. São pequenos treinos para a adversidade. Ao escolher o desconforto de vez em quando, a gente meio que se acostuma com ele, e isso torna as dificuldades que a vida impõe bem menos assustadoras. Ok, então nós construímos resiliência, definimos nossos valores, mas para quê? Essa jornada nos leva de como sobreviver para por que viver. É a busca por um significado maior no meio do caos. E essa busca pode gerar um certo ceticismo, né? Como a gente vê nesse comentário, que é real lá do Reddit. A ideia de que a vida espera algo de nós pode soar meio vazia. É uma pergunta muito honesta e até dolorosa. Se ninguém pediu para estar aqui, por que existe essa responsabilidade de encontrar um sentido? A resposta de Viktor Frankl, que era psiquiatra e sobreviveu ao Holocausto, é uma das mais poderosas do século XX. Ele diz que mesmo na situação mais extrema que se possa imaginar, quando tiram tudo de alguém, ainda resta uma liberdade final. A liberdade de escolher a própria atitude. E é nessa escolha que o sentido começa a ser criado. Frankl não via o sentido como uma coisa única, mística. Para ele, o sentido podia ser encontrado em 3 caminhos bem concretos. A gente pode encontrar no que a gente cria, no nosso trabalho, pode encontrar no que a gente vive, no amor por alguém, na beleza da natureza, e o mais importante, a gente pode encontrar na atitude que adota quando encara um sofrimento que não tem como mudar. E isso tudo nos leva à nossa conclusão. É uma síntese de tudo que a gente viu, que muda a perspectiva de encontrar um sentido para ativamente construir um sentido. Então, o ponto central é este. O sentido não está escondido por aí, esperando para ser descoberto. Ele é uma construção. É o resultado das nossas ações, das nossas escolhas. Ele é construído justamente naquele espaço que os estoicos identificaram como o nosso único domínio, a nossa resposta. A atitude que a gente escolhe ter diante do que não pode controlar. Esse é o principal material para construir o sentido. E as ferramentas que a gente usa nessa construção são todas aquelas que a gente discutiu. As âncoras de identidade, que são os nossos valores, as forças de caráter, como coragem e perseverança, e a resiliência, que a gente treina com práticas como a dificuldade voluntária. Juntas, elas forjam uma vida com propósito. E assim, a gente termina com uma nova forma de olhar para o desafio de Frankl. Talvez a pergunta mais importante da vida não seja qual é o meu sentido. Talvez a vida esteja o tempo todo nos apresentando situações que a gente não controla e perguntando algo muito mais direto. Diante disso, com tudo isso acontecendo, quem se vai escolher ser? A resposta a essa pergunta, repetida dia após dia, é a própria construção de uma vida inabalável.